Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Conversa Com, aqui na Hora do Desporto. E hoje, ao meu lado, tenho Pedro Sequeira, ele que é presidente da Confederação Nacional de Treinadores de Portugal. Bom dia, Pedro, bem-vindo à Hora do Desporto e obrigado por estar aqui. Bom dia, André, e obrigado pelo convite. Pedro, conte-nos um bocadinho como é que é aqui, como eu disse, ser presidente da Confederação Nacional dos Treinadores de Portugal. Portanto, não estamos a falar só de uma modalidade, é dos treinadores todos. Exatamente, a Confederação de Treinadores de Portugal é, na verdade, a instituição cúpula onde tem como associados os seus sócios, são as associações de treinadores das diferentes modalidades. E, portanto, há várias associações de treinadores e todas elas, portanto, digamos que a Confederação de Treinadores é a voz dos treinadores para fora de todos os treinadores, e depois cada uma das suas associações é a voz na sua modalidade, tem representação nas suas modalidades. E agora, uma coisa que é, como é que isto tudo começa? Como é que começa esta vida toda, tanto do handball, depois como é que chega à presidência? Conte-nos um bocadinho, porque não é, é um privilégio, claro, e não é assim, não é todos os dias e não é qualquer pessoa que consegue ter aqui no podcast um presidente de todos os treinadores de Portugal, das associações todas. É um privilégio, antes de mais, Pedro, como me disse, como é que isto começa tudo na sua vida? Epá, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu diria, portanto, eu quando tirei a minha licenciatura, eu sou de uma época em que só existiam duas instituições, o Instituto Superior na área da Educação Física e do Desporto em Portugal, que era a Faculdade de Universidade de Humana em Lisboa, e na altura a FEDEF do Porto, atualmente Faculdade de Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, e só havia licenciaturas em Educação Física e Desporto. E eu, na verdade, o meu sonho da minha vida era ser treinador. Eu era treinador desde os 17 anos, e queria seguir essa carreira. E segui, e a verdade é que segui, apesar de ter sido professor de Educação Física na escola e atualmente professor do ensino superior, que é a minha profissão principal. Eu fui treinador durante 27 anos. Há uma altura em que o anterior presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, que já era presidente, salvo erro, há 18 anos, achava que tinha chegado a hora de sair, e sabendo que eu sempre tive preocupação, porque durante muitos anos, e continuo a ser, portanto, desde 2003, que sou responsável pela formação de treinadores de handball na Federação de Handball de Portugal, portanto, há mais de 20 anos. Ele sabia que eu tinha esta ligação, estas preocupações com a formação de treinadores, com a profissão de treinador, carreira de treinador, e achou que eu podia dar um bom presidente. Eu achei o desafio interessante. Na verdade, não estava nada à espera quando fui confrontado com essa situação, mas foi numa altura da minha vida, portanto, estou a meio do terceiro mandato, portanto, mais ou menos há 10 anos atrás, fez o mês passado 10 anos que sou presidente, portanto, estou no último mandato, e achei que naquela altura era algo que podia ser interessante e que eu podia investir, e já que não era treinador, porque enquanto dirigente de uma federação estamos impedidos por lei de exercer a nossa atividade como treinador. Não faz sentido, é como não posso ser vice-presidente ou presidente da confederação e ser jogador, não é? Portanto, faz sentido. Achei que era a forma que eu tinha de continuar ligado aos treinadores e, portanto, e estamos aqui. Fazer assim um resumo curto, mas na verdade é esta a razão. Portanto, quando, nos dias de hoje, mesmo que não fosse presidente da Confederação dos Treinadores, a função de treinador, a profissão de treinador, quer dizer, todos os meus estudos, o meu mestrado, o meu doutoramento foi sempre feito com treinadores, porque é uma área de facto que me apaixona e que continuo a seguir, seja de que modalidade for, acho muito interessante. E há bocado falava de formador da Associação de Portugal de Handball, certo? Formador de Da treinador, Federação, da Federação, da da Federação, da Federação. Federação, Sim, sim. da nossa associação, a de handball. Como é que se gera a primeira, ou seja, quando nós vamos a primeira vez aos Jogos Olímpicos, em 2021, certo? Feito Certo, histórico certo. para a nossa seleção, como é que é a responsabilidade de um presidente da Confederação de Treinadores ao ver que, ok, vamos conseguir ir aos Jogos Olímpicos, já tínhamos ido anteriormente pelo Sub-21, o Sub-21 aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2014, e como está ligado ao handball, como é que surge, como é que é saber, ok, vamos aos Jogos Olímpicos pela primeira vez, um dos grandes objetivos que a nossa seleção tinha. Como é que foi esse momento?
Eu acho que qualquer pessoa do handball, eu acho que se perguntar a qualquer pessoa do handball, aquilo foi um momento extraordinário, porque foi mesmo dramático, né, nos últimos segundos, o Rui Silva fazer aquele gol, acho que qualquer pessoa do handball, nos próximos 20, 30, enfim, eu enquanto estiver vivo, acho que nunca me vou esquecer daquele momento. E há uma razão, há várias, quer dizer, cada pessoa traz suas razões daquele ser um momento importante. Para mim é especialmente importante, ou foi especialmente importante, por uma única razão. Porque eu desde sempre fui bastante crítico relativamente à forma de apuramento das modalidades coletivas, e acho que é a primeira vez que digo isto, não publicamente, que as pessoas sabem a minha opinião, mas num programa deste género. Eu sou a sério, portanto, como digo, crítico à forma como é o apuramento das equipas das modalidades coletivas para os Jogos Olímpicos. Isto porquê? Porque enquanto em algumas modalidades eu posso ser o 57º e apurar para os Jogos Olímpicos, no caso específico do handball, mas na verdade, se formos ao voleibol, ou se formos ao hockey em campo, ou se formos ao basquetebol, enfim, às outras modalidades coletivas, ou hockey no gelo, no caso dos Jogos Olímpicos de Inverno, é mesmo uma franja muito pequena. Portanto, as pessoas não têm a noção que mesmo o handball, sendo na Europa a modalidade, digamos, mais importante, estamos a falar, depois pode haver ali nuances, quase sempre há, mas no máximo está previsto que vão 6 equipas. E, portanto, quando estamos a falar de uma competição com 50, neste caso o handball tem 50 países que competem para os campeonatos da Europa, para os campeonatos do mundo e para os apuramentos dos Jogos Olímpicos, portanto, estamos a falar de um número muito pequeno. E poderia acontecer, por acaso não tem acontecido, mas já no passado aconteceu, se outro país, de outro continente, for campeão do mundo, por exemplo, normalmente nós temos, está lá sempre o campeão do mundo, é sempre da Europa. É porque a Europa é forte aí, porque se não fosse, ainda tínhamos menos países. Portanto, imagino, André, o que é que seria se na natação só pudesse ir aos Jogos Olímpicos quem ficasse nos 6 primeiros do mundo. Portanto, só teríamos um, que era o Diogo. Se fôssemos para outras modalidades, para o judo, só tínhamos a Telma e mais uma outra, enfim, mais um ou outro. E se fôssemos para a esgrima, se calhar não tínhamos. Estou agora a tirar, aqui não é importante as modalidades, é só para termos a noção que às vezes. Quando se critica, as outras modalidades estão mais evoluídas que as modalidades coletivas. Epá, não podemos fazer essas comparações porque a forma de apuramento é diferente. E com isto não estou a desvalorizar as outras modalidades, porque eu sei que sai muito mais barato ao Comitê Olímpico Internacional uma prova de atletismo ou de natação do que uma prova de handball, porque depois de handball estamos a falar dos jogadores, da equipa técnica, portanto o primeiro classificado, ou o segundo ou o quinto, não é um atleta, são uma comitiva de 15 pessoas, ou 14, não é? Portanto, ou 16, portanto, dependendo. Portanto, essa pergunta parece complexa, mas esta foi a razão porque, na verdade, eu sou sincero, portanto, eu tenho 53 anos, quando isto, em 2021, tinha 50 anos, tinha acabado de fazer 50 anos, e sinceramente nunca pensei, não acreditava, mas nunca pensei que conseguisse ver Portugal a prazo para os Jogos Olímpicos. E ainda por cima daquela forma, né? Porque pode, podia ser uma forma mais, sei lá, como agora nos apurámos para o Campeonato do Mundo, portanto ganhámos em casa por 10 à boja, empatámos lá, portanto não vou ter que foi um apuramento fácil, porque não há apuramentos fáceis, foi um apuramento competente, mas é diferente de pensarmos que é pá, por um golo ou por um empate não vamos conseguir ir aos Jogos Olímpicos e depois o Rui e a equipa, portanto, onde inclui os treinadores e toda a gente, tira da cartola aquele gol extraordinário. Portanto, para mim, por tudo isto, porque acho que, mesmo agora, por exemplo, Portugal não se apurou para os Jogos Olímpicos, e não é para ser do handball, porque se fosse voleibol ou basquetebol tinha o mesmo sentimento, é um orgulho enorme, porque o chegar ao torneio pré-olímpico é uma coisa absolutamente extraordinária, porque estão 6 equipas do torneio pré-olímpico, peço desculpa, estão 12 equipas do torneio pré-olímpico e apuram 6. Portanto, e nós ficámos num grupo, ficámos em terceiro, e estamos a falar de um grupo onde estava a equipa da casa, que organizava a Hungria, e estava a Noruega se Noruega, desprimou pela Tunísia. Se exatamente, e a desprimou pela Tunísia. Tunísia. Pronto, se desprimou pela Tunísia, mas quer dizer, estamos no. Ou seja, e às vezes as pessoas dizem, não, tínhamos a obrigação disto, aquilo, acho que as pessoas não têm a mínima noção do feito e da dificuldade. Não é as vitórias morais.
mas nós às vezes vemos noutras modalidades, pá, sei lá, o atleta bate o recorde pessoal dele e fica em 17º, e todos ficamos satisfeitos, e depois, porque não desaparamos para os Jogos Olímpicos por um golo ou dois, estamos em crise. É extremamente. Portanto, e o português passamos sistematicamente do 8 para 80, o que é extremamente injusto. E há bocado falava aqui, exatamente, nós este ano infelizmente não nos conseguimos apurar para a modalidade de handball, infelizmente perdemos com a equipa da casa. Há bocado, eu ainda no outro, houve um episódio que falava com o professor Renato Garrido, o nosso antigo selecionador nacional, Certo? que ele agora está no Valongo. Há um sentimento que é o hóquei já não estar nos Jogos Olímpicos. Já Uhum. esteve e agora já não está. O que é preciso para se trazer, já que tocou aí, e que tem essa opinião relativamente ao apuramento para os Jogos Olímpicos? O que é que se tem que, o que é que ainda pode faltar esta modalidade para voltar aos Jogos Olímpicos? É assim, eu não ouvi o programa do Renato, conheço o Renato, tenho uma grande cima para ele, um abraço para ele daqui. Não sei o que ele terá respondido. Eu aí, por acaso, tenho uma opinião que é o seguinte: as modalidades não se podem fechar em si e muito menos fechar-se no seu continente. E acho que o grande erro que o hóquei em patins tem feito é ter-se fechado nos países onde está e não ter apostado no seu desenvolvimento. Porque eu lembro, ainda sou dos tempos, em que o hockey patins estava muito mais envolvido em outros países, inclusive em Portugal. Portanto, eu atualmente moro nas Caldas de Rainha há 20 anos, vivia em Lisboa e todas as estações de comboio da linha de Estoril tinham uma equipa de hóquei patins. E isso hoje já não acontece. E, portanto, Ainda temos o Passo de Arcos, que está na segunda neste momento. certo, mas eu não consigo já não consigo ter os nomes das estações todas, por exemplo, era a Liga da Algés, era a Juventude Salesiana de Estoril, era o Cascais, era o Passo de Arcos, era o Eiras, que também ainda tem O o Oeiras Hockey também ainda Patins, tem. O Oeiras ainda também tem, está nessa exatamente. divisão. Já me estava a Ou esquecer. seja, aquilo havia imensas equipas de hockey patins. E a mesma coisa acontecia, lembro-me, tudo bem, Portugal, falando agora só da Europa, porque fora da Europa temos aqui a Argentina e o Brasil, mas eu lembro-me que a Alemanha, quarto, quinto classificado, a Inglaterra, 10 vezes campeã do mundo, a Holanda, portanto havia aqui, depois mais recente, a própria Angola, ou seja, havia um conjunto de equipas e hoje, para ser modalidade olímpica, tem que ser uma representação forte a nível mundial. E eu acho que quem está nas principais estruturas, nomeadamente das federações internacionais e das federações europeias, não pode olhar só para si, tem que ter E já agora, fazer aqui a ponto com o handball, o handball já passou por esse perigo, porque o handball, de facto, na Europa, o handball está para a Europa, eu digo como o basquetebol está para a NBA, mas enquanto o basquetebol teve sempre esta preocupação, projeção mundial dos países asiáticos, dos próprios países africanos, tomada Portugal, por exemplo, ter uma seleção como teve durante muitos anos Angola, por exemplo, que sistematicamente, por exemplo, também das competições internacionais, só para dar um exemplo do caso africano, o caso do basquetebol na Austrália, o caso do basquetebol na África do Sul, ou seja, as modalidades não se podem esquecer desse seu desenvolvimento. E eu digo que às vezes as pessoas não sabem que nos Jogos Olímpicos aquilo está dividido em modalidades A, B ou C. Baixando do C, deixa de ser modalidade olímpica. E o handball está no patamar C. Porquê? Porque há, de facto, muitos países a praticarem handball, mas depois os resultados são muito. Não é? Portanto, há jogos na competição asiática de 50-3 e de 43-8, e isso não é bom para o desporto, não promove a modalidade e os comitês olímpicos não querem esse tipo de modalidades. E o hóquei patins, de facto, sofreu isso, como eu acho que há outras modalidades, por exemplo, o futsal, que se discute muito, gostava-se que o futsal fosse modalidade olímpica, mas o futsal tem este problema, né? Portanto, o futsal não tem uma expressão mundial, também tem uma expressão muito europeia, diria, é europeia, mais o Brasil. Depois dos outros países, pouco ou nada se fala. Portanto, o futsal tem que fazer, ou neste caso a FIFA e a UEFA tem que fazer este percurso até um dia o futsal poder ser, que eu acho que tem todas as condições para ser modalidade olímpica, se conseguir expandir no mundo. Agora estivemos muito centralizados as nossas competições, então, e eu acho que o hóquei patins, ainda hoje, acho que está demasiado fechado
em si, pá, e tem que se abrir. E Portugal, na minha opinião, tem responsabilidade, porque há poucas pessoas que sabem, mas é assim, o campeonato português de hóquei patins é provavelmente o melhor campeonato da Europa. Pá, claro que o italiano também é fortíssimo, e o espanhol também, mas a verdade é que os melhores jogadores desses países têm tendência a vir jogar para Portugal, como os argentinos, mas eu diria pode. Portanto, estes três países, mais uma vez, Portugal, Itália e Espanha, têm qualquer dia estão a jogar só entre si e têm que se preocupar em ajudar a desenvolver nos outros países o hóquei patins. Pronto, é o que eu acho que falta, André. E também é uma modalidade que, aliás, eu diria que eu gosto das modalidades, mas lá está, face à minha idade, fui daqueles que me habituei, que víamos sempre as competições na RTP1 e na RTP2, aqueles canais que existiam na altura, de hóquei patins. Hoje eu continuo a acompanhar, mas epá, apercebo, posso falar com os meus alunos, ou se falar com amigos mais jovens, já ninguém, infelizmente, liga nenhuma ao hóquei patins, e pode correr o risco de desaparecer se quem gosta não se preocupar com eles. Sim, é verdade. Isso é verdade. Se não nos preocuparmos com uma modalidade e não lutarmos por ela, como é o caso aqui Pois, da evolução que há bocado pegava no futsal, a evolução que o futsal teve em Portugal, porque se nós recuarmos 10, 15 anos, se não um bocadito menos até, se nós recuarmos, Portugal tinha a nossa seleção, grande seleção, mas só desde 2016 para cá, se pusermos assim, é que nós, o próprio futsal, e não falo só da seleção, o próprio futsal é que tem expandido mais. Se calhar recuar um bocadinho mais, 2, 3 aninhos atrás, 2016, não, 2011, 12, é que o futsal tem expandido mais. O caso da França, que só ultimamente, nos últimos anos, a França é que tem começado a evoluir o futsal. A sim, Bélgica. Ainda sim. tivemos um convidado, que foi o André Vanderlei, que agora é treinador num clube belga, e ele dizia que a Bélgica tem uma grande evolução nos últimos anos. A França só agora é que está a começar a evoluir nesse aspecto. Portanto, acho que há ainda aqui, no caso do hóquei agora, há muito a fazer ainda para poder chegar então sim a modalidade olímpica, e o futsal tem todas as condições, havendo, claro, os tais níveis e as tais burocracias, vá, que são necessárias. Acho que são duas modalidades que têm neste momento toda a capacidade. Claro que já temos o vôlei, já temos o basquete, ah, tanto com modalidades olímpicas, juntando estas duas, seria então a cereja no topo do bolo. Sim, sim, é lógico que não há espaço para todas, e também não sei se todas querem ser. Por exemplo, nós temos um caso do rugby, né, que o Campeonato do Mundo de Rugby é provavelmente, eu vi há pouco tempo a seguir aos Jogos Olímpicos e ao Campeonato do Mundo de Futebol, mas já muito perto do Campeonato do Mundo de Futebol, é a modalidade mais vista no mundo, portanto, retirando aqui as competições profissionais americanas, no caso da NFL, enfim, da Major League Baseball, etc. Retirando isso, pegando só nos grandes eventos mundiais. E não vejo o rugby, por exemplo, com a mesma preocupação, se calhar em querer ser modalidade olímpica. Não estou a dizer que eles não queiram, não é isso, não me interpretem mal, mas isto depois há aqui percursos. Normalmente o que acontece é que quando as modalidades se tornam olímpicas, existe outro tipo de apoio e outro tipo de visibilidade dos seus países, e daí a importância. Agora lá está, como eu digo, acho que o futsal o tem que fazer. Em Portugal, na minha opinião, tem-no feito bem. Noutros países, não sei se o tem feito dessa forma, que é primeiro preocupar-se com as bases, os miúdos, criar aqui clubes estruturados, para depois então passar para outro patamar. E às vezes há quem se preocupe demasiado com a cúpula e esquece que é preciso, porque isto já são tantas ajudas que existem hoje em dia, que, é como digo, dificilmente haverá espaço para todas, e provavelmente terá que haver competições alternativas. Já se falou aqui, inclusive até do handball, de poder passar para os Jogos Olímpicos de Inverno, porque depois temos o problema também, se temos muitas modalidades de pavilhão, começa a ser muito difícil um país ter as condições, não é? Porque não é só os pavilhões, é as pistas de atletismo, as piscinas, enfim, as piscinas de salto para as águas, portanto, a especificidade de cada modalidade. Não é fácil hoje organizar os Jogos Olímpicos, portanto, e o Comitê Olímpico Internacional também tem que ter esta preocupação. Por isso é que eu acho que as modalidades devem se primeiro preocupar em expandir por todo o mundo. E depois, a partir daí, tomarem decisões. Que eu acho, epá, André, estou um bocadinho fora disso, mas aquilo que eu vejo, por exemplo,
eu sou acérrimo defensor, até porque gosto, porque o meu filho praticou de skate, por exemplo. E, de facto, parece-me ser uma modalidade extraordinária, tem uma importância enorme para a educação das crianças e jovens ao nível da coordenação, portanto, só posso dizer bem do skate. Mas não sei se fez um percurso de desenvolvimento como outras modalidades que tem feito, e portanto, agora de facto é muito mais fácil organizar, mais fácil entre aspas, uma prova de skate do que organizar, se calhar, outro tipo de competição. E portanto, vai havendo, digamos, este equilíbrio que aparecem novas modalidades, para Los Angeles vão aparecer mais não sei quantas novas modalidades, e eu não tenho a certeza se em termos de desenvolvimento elas são assim tão estáveis e tão seguras. E, portanto, mas pronto, há quem perceba mais disso do que eu e certamente terá os seus dados. Mas pronto, há bocado, como já percebeu, eu sou crítico porque eu considero que os Jogos Olímpicos têm uma tendência muito grande das modalidades, que eu não gosto desta classificação, mas itens individuais, né? Portanto, só de um atleta, porque de facto sai muito mais barato do ponto de vista de organização e ter muitas pessoas do mesmo país, mas do que era, portanto, estar lá 200 países do atletismo. Nunca poderão estar 200 países do basquete ou do futebol ou do handball. E, portanto, por outro lado, também vimos, por exemplo, o futebol de 11 nunca se preocupou muito com essa modalidade olímpica dos séniores e tem aquela questão dos sub-23 com mais 3 jogadores, portanto, as próprias modalidades, algumas não valorizam tanto ser modalidades olímpicas porque têm outro produto, neste caso os campeonatos do mundo e os campeonatos continentais, que acabam por ser os produtos mais fortes do futebol, portanto, eu acho que tudo conta. Pedro, para terminarmos, temos aqui 4 minutos, passou a correr Sim, esta entrevista. Duas perguntas, eu vou fazer-lhe já as duas perguntas, ok? certo. A primeira é: quem é o Pedro Sequeira? Agora para terminar, vamos terminar em beleza. E a outra é: tem 4 minutos. E a outra é: o que é que um diretor, um presidente da Confederação Nacional de Treinadores de Portugal faz? Ou seja, qual é a função mais importante que tem? Dar-nos a conhecer aqui um bocadinho da pessoa que é o Pedro Sequeira e qual é que é a função que encarrega como presidente. Em 4 minutos. Temos 4 minutos. Bem, eu acho que consigo juntar as duas questões. É assim, André, portanto, em primeiro lugar, eu, acima de tudo, aquilo que eu gosto mesmo de fazer é de ensinar. E, portanto, para isso daqui a dicotomia entre ser professor e ser treinador, acho que isso é o que eu sou. Portanto, falando profissionalmente. hum, e é um pouco isto que eu tento fazer com o presidente. Eu acho que não sou um presidente tradicional. Aquilo que eu gosto realmente é criar condições para que os treinadores tenham acesso a mais formação, que tenham uma melhor vida, e essa tem sido a minha luta. Acaba por ser um pouco política, porque a questão da carreira dos treinadores, a questão da remuneração dos treinadores, é um processo que ao fim de 10 anos ainda não está feito, porque toda a gente diz que o treinador é a peça mais importante, eu sou o primeiro a dizer, de qualquer modalidade desportiva, mas depois quando chega a hora da verdade, do ponto de vista da pessoa poder se dedicar a 100% à sua profissão, em Portugal são apenas 5% dos que conseguem fazer isso. E, portanto, há aqui um longo caminho ainda a fazer, os próximos 2 anos, a prioridade está aí, mas sempre em paralelo com a parte da educação e de dar o máximo de ferramentas possíveis aos treinadores. E, portanto, é isso que eu sou como presidente. As outras questões que outros presidentes gostam mais de fazer, eu provavelmente gosto menos. E no fundo isso está um bocado intrinsecamente ligado a mim enquanto pessoa, que foi a primeira questão que o André colocou. Portanto, eu antes de vir para esta entrevista estive a dar uma aula de handball na Escola de Desporto de Rio Maior. E é isso que eu gosto de fazer à minha de dar mais aulas. É onde eu me sinto bem, é de facto com os alunos, porque sabe que o estar com os alunos tem uma vantagem muito grande. É que não nos deixa envelhecer. É que todos os anos entra uma fornada nova de alunos com novas maneiras de ser, de estar, de pensar e de ambições, e obriga-nos a estar permanentemente atualizados naquilo que é o presente e que é o futuro. E eu acho que, e como treinador, eu também sentia isso, ou seja, principalmente os escolas de formação, sentíamos as alterações das idades, dos jovens, e as vontades e os desejos, e os pais, e portanto são
duas áreas que me fazem eu estar muito vivo e que me ajuda, e também me ajuda com o pai, com o marido, enfim, como amigo, esta vida que estamos permanentemente rodeados por jovens. Portanto, eu acho que sou um privilegiado relativamente a isso. Fora da vida profissional, epá, sou uma pessoa que gosta de estar em casa, gosto muito do gaming e dos esportes. Ainda ontem consegui tirar no domingo para estar aqui o domingo todo a jogar com os meus amigos, estar no meu mundo, onde só deixo entrar quem eu quero, porque enquanto no mundo do ensino superior da Confederação toda a gente pode entrar, aqui neste meu mundo só eu que posso entrar, eu gosto de agarrar num livro e estar a ler e fecho-me o meu espaço também quando eu tenho a oportunidade de refletir e acima de tudo de descansar. É isto que eu lhe posso dizer. Pedro, muito, muito, muito rápido, estamos mesmo a terminar. Muito rápido. Um apelo para que as pessoas queiram ser treinadores. Queres fazer algum? Pá, se, é assim, se tem a Muito, muito rápido. Tem que paixão, ser muito rápido, sim, estamos mesmo a se tem, terminar. é dizer, se tem a paixão de estar com outras pessoas e de passar a experiência para outras pessoas e de ensinar, é uma profissão fabulosa. Difícil, cansativa, dá-nos muitos cabelos brancos, mas no final vale mesmo a pena. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Foi um privilégio tê-lo aqui na hora do desporto e no A Conversa Com. E quanto a vocês já sabem, voltamos a ver e a ouvir no próximo episódio. Até lá!